Êxodo. Shemot. Capítulo 35. Mais tarde, Masha reuniu toda a assembleia de Shau e lhes disse: Isto é o que Yahvé ordenou que se fizesse. Vocês podem trabalhar por 6 dias, mas o 7º dia será sagrado para vocês, um Shabá de completo descanso dedicado a Yahvé. Todo aquele que trabalhar nesse dia será morto. Não acendam fogo em nenhuma das suas casas no dia de Shabá. Isto é o que Yahvé ordenou. Recolham dentre vocês uma contribuição a Yahvé. Que todos os de coração disposto tragam uma contribuição a Yahvé. Ouro, prata, cobre, linha azul, lã roxa, fio escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de foca, madeira de acácia, óleo para as lâmpadas, bálsamo para fazer o óleo de unção e o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras para serem colocadas no éfode e no peitoral. Venham todos os que forem habilidosos dentre vocês e façam tudo o que Yahvé ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os colchetes e as armações, as travessas, as colunas e as bases com encaixe, a arca com seus varais, a tampa e a cortina de separação, a mesa com seus varais. Todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro para a iluminação com seus utensílios, suas lâmpadas e o óleo para a iluminação. O altar do incenso com seus varais, o óleo de unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar da oferta queimada com sua grade de cobre, seus varais e todos os seus utensílios. A bacia com seu suporte, os cortinados do pátio, suas colunas e suas bases com encaixe, a cortina da entrada do pátio, as estacas de fixação do tabernáculo e as estacas de fixação do pátio com suas cordas, as vestes finamente tecidas que serão usadas para servir no santuário, as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para servirem como sacerdotes. Assim, toda a assembleia de Shau se retirou da presença de Masha. Então todo aquele cujo coração impelia e todo aquele cujo espírito motivava trouxe a contribuição a Yahvé para a tenda de reunião, para todo o serviço realizado ali e para as vestes sagradas. Eles continuaram a vir, homens e mulheres, todo aquele de coração disposto. Trouxeram broches, brincos, anéis e outras joias, bem como todo tipo de objetos de ouro. Todos eles apresentaram a Yahvé suas ofertas de ouro. E todos os que possuíam linha azul, lã roxa, fio escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles de foca, trouxeram-nos. Todos os que contribuíram com prata ou com cobre trouxeram essa contribuição a Yahvé, e todos os que possuíam madeira de acácia trouxeram para as diversas partes da obra. Todas as mulheres habilidosas fiaram com as mãos e trouxeram o que haviam feito. Linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino. E todas as mulheres habilidosas cujo coração as impelia fiaram pelos de cabra. Os maiorais trouxeram pedras de ônix e outras pedras para serem colocadas no éfode e no peitoral. Trouxeram também o bálsamo e o óleo para a iluminação, para o óleo de unção e para o incenso perfumado. Todos os homens e mulheres cujo coração os motivava trouxeram algo para a obra que Yahvé, por meio de Masha, havia ordenado que se fizesse. Os Ixalitas trouxeram tudo como oferta voluntária para Yahvé. Masha disse então aos Ixalitas: Vejam, Yahvé escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Alda. Ele o encheu com o espírito do Criador, dando-lhe sabedoria, entendimento e conhecimento em todo tipo de trabalho de artesão, para elaborar projetos artísticos, para trabalhar com ouro, com prata e com cobre, para lapidar e incrustar pedras, e para fazer todo tipo de trabalho artístico com madeira. E pôs no coração dele, bem como no de Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, a disposição de ensinar. Ele os encheu de habilidade para executarem todo tipo de trabalho de artesão, de desenhista, de bordador com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino, e de tecelão. Esses homens farão todo tipo de trabalho e elaborarão todo tipo de projetos. Êxodo. Shemot. Capítulo 36. Bezalel trabalhará junto com Oliabe e todo homem habilidoso a quem Yahvé tiver dado sabedoria e entendimento para fazer toda a obra relacionada ao serviço sagrado, assim como Yahvé ordenou. Masha chamou então Bezalel, Oliabe e todo homem habilidoso a quem Yahvé tinha dado sabedoria, todo aquele cujo coração impelia a se apresentar voluntariamente para a obra. Eles receberam de Masha toda a contribuição que os Ixalitas haviam trazido para fazer a obra relacionada ao serviço sagrado.
No entanto, os israelitas continuavam a lhe trazer ofertas voluntárias, manhã após manhã. Então, depois de terem iniciado a obra sagrada, todos os trabalhadores habilidosos foram um após outro falar com Masha. Eles disseram: O povo está trazendo muito mais do que o necessário para a obra que Yahweh mandou fazer. Em vista disso, Masha ordenou que se desse o seguinte anúncio em todo o acampamento: Homens e mulheres, não tragam mais materiais para a contribuição sagrada. Com isso, não se permitiu que o povo trouxesse mais nada. Os materiais já eram mais do que suficientes para toda a obra ser feita. Assim, todos os trabalhadores habilidosos fizeram um tabernáculo com 10 panos de linho fino retorcido, linha azul, lã roxa e fio escarlate. Ele os fez com querubins bordados. Cada pano tinha 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Todos os panos eram do mesmo tamanho. Ele uniu 5 panos, e depois uniu os outros 5 panos. Em seguida, fez pequenas alças de linha azul na borda do pano que se juntaria a outra série de panos. Fez o mesmo na borda do pano na extremidade da outra série, onde as duas séries se juntariam. Fez 50 alças num pano e 50 alças na borda do outro pano, onde as duas séries se juntariam, de modo que as alças ficavam umas de frente para as outras. Por fim, fez 50 colchetes de ouro e uniu as séries de panos por meio dos colchetes, e assim o tabernáculo se tornou uma só peça. Depois ele fez panos de pelo de cabra para servirem de tenda por cima do tabernáculo. Fez 11 panos. Cada pano tinha 30 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Os 11 panos eram do mesmo tamanho. Ele uniu 5 panos, e depois uniu os outros 6 panos. A seguir, fez 50 alças na extremidade de uma série, na borda do pano que se juntaria a outra série, e 50 alças na borda do pano da outra série, que se juntaria à primeira. E fez 50 colchetes de cobre para unir as partes da tenda, para que ela se tornasse uma só peça. Ele fez para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e para colocar por cima desta, uma cobertura de pele de foca. Em seguida, fez de madeira de acácia as armações para o tabernáculo, e estas foram colocadas na posição vertical. Cada armação tinha 10 côvados de altura e 1 côvado e meio de largura. Em cada armação havia 2 espigas, ligadas uma à outra. Foi assim que ele fez todas as armações do tabernáculo. Assim, ele fez as armações para o lado sul do tabernáculo. Depois fez 40 bases de prata com encaixe para ficarem debaixo das 20 armações, 2 bases com encaixe para as 2 espigas da primeira armação, e 2 bases com encaixe para as 2 espigas de cada uma das sucessivas armações. Para o outro lado do tabernáculo, o lado norte, fez 20 armações e suas 40 bases de prata com encaixe. 2 bases com encaixe para a primeira armação e 2 bases com encaixe para cada uma das sucessivas armações. Para a parte de trás do tabernáculo, a oeste, fez 6 armações. Fez também 2 armações para servirem como escoras para os 2 cantos da parte de trás do tabernáculo. Essas escoras eram formadas por 2 peças, da base ao topo, até a primeira argola. Foi assim que ele fez as 2 escoras para os cantos. Havia, portanto, 8 armações com suas 16 bases de prata com encaixe, 2 bases com encaixe para cada armação. Ele fez então travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado do tabernáculo e 5 para as armações do lado oeste do tabernáculo, a parte de trás. Fez a travessa do meio de modo a passar a meia altura das armações, indo de uma extremidade à outra. Ele revestiu de ouro as armações. Fez nelas argolas de ouro por onde deviam passar as travessas e revestiu de ouro as travessas. Depois ele fez uma cortina de linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Fez a cortina com querubins bordados. A seguir, fez para a cortina 4 colunas de acácia e as revestiu de ouro, e também fez ganchos de ouro. E fundiu para as colunas 4 bases de prata com encaixe. Então ele fez para a entrada da tenda uma cortina tecida com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido, bem como 5 colunas e seus ganchos. Ele revestiu de ouro o topo das colunas e suas peças de conexão, mas suas 5 bases com encaixe eram de cobre.